Oi, pessoal, tudo bem? Olha eu de volta. Me avisem, gente, se vocês estiverem me ouvindo direitinho, se estiver tudo funcionando ok, por favor. Tô eu de volta. Para quem não me conhece, sou Elizabeth Mota, fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia do assoalho pélvico, e é sobre isso o nosso assunto hoje. Assoalho pélvico, mais precisamente o prazer sexual feminino. Bem-vinda à minha live. Tudo bem, gente? Olá, Júnior. Tudo bem? O som tá agradável? Ah, já sei. Só um instante que eu vou colocar o fone aqui de lapela, tá bom? Mas eu vou continuar mesmo assim, sem fone de lapela, eu vou continuar. Acho que eu não vou conseguir colocar o fone de lapela hoje. Mas, gente, o som tá agradável, porque se não tiver agradável, eu vou colocar o microfone. E aí eu vou ter que sair um pouquinho aqui da frente da câmera e posicionar o microfone. Tá tudo bem? O som tá ok, né? Ok, então hoje a gente vai fazer, eu vou fazer sem o fone de lapela que tá, não tá bem posicionado aqui. Tá. Olá, pessoal. Boa noite e bom dia a quem está no Brasil no momento. O assunto, olá, boa noite. O seu nome tá em katakana e eu fico nervosa para ler e aí eu vou ler errado. Então, mas boa noite. Gente, hoje o assunto é a sexualidade feminina, mais precisamente o prazer sexual feminino. Responderei, Salete. Ai, Salete, desculpa. Olá, Salete. Você sabe, né? Eu ainda tô aprendendo, gente, o idioma. Aí o katakana eu consigo ler, mas eu fico com vergonha de ler e falar errado. E aí eu fico muito nervosa. Mas, Salete, obrigada. Então, gente, hoje é o prazer sexual feminino. Vamos falar da libido, vamos falar onde tá as zonas de prazer, vamos falar sobre onde tocar, sobre os homens, o que os homens gostariam de aprender ou não, né? O que vocês podem ensinar para os seus parceiros, tá bom? Boa noite, gente. Portal Mie, obrigada mais uma vez por ceder esse espaço. Obrigada às minhas parceiras, a Cristina Fujihara, obrigada a Dayana Uno, a Nath. Dayana tem um espaço de uma academia em Iga, tá? É Scorpio Jeans. Então, boa noite, gente. Vamos lá, né? Por favor, hoje, deixe suas perguntas, não tem vergonha não, mas assim, se caso se sentir, eu não vou perguntar aqui, eu estou aberta, gente, para vocês perguntarem em particular também, já estou atendendo em particular, tá bom? Então, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, mas tá com vergonha de perguntar aqui, eu vou responder para vocês em particular, não tem problema não, tá? Ai, obrigada, Cíntia, meu turbante lindo! Obrigada. Gente, vou dar início aqui. Vocês sabem que eu falo sobre sexualidade, assoalho pélvico, incontinência urinária, disfunções sexuais feminina e masculina. Mas hoje o assunto é mais voltado para o orgasmo, o prazer sexual, como você quiser chamar, feminino, tá? A gente vai falar sobre isso. Pode deixar, Salete. Olha, primeiramente, vamos aqui, eu tô com uma peça anatômica, tá? Eu sempre começo mostrando isso aqui porque eu vou usar essa peça ao longo das nossas conversas, tá bom? Então, gente, aqui eu tô com a peça anatômica do aparelho feminino, uma peça anatômica feminina. Aqui estão os isquios, ou o quadril de uma pessoa, digamos assim. Aqui atrás está a coluna lombar, o sacro e o cóccix aqui embaixo, que na verdade o cóccix eu tirei a pecinha pra lá, tá? Aqui na frente é como se essa mulher estivesse de pé, de frente pra vocês, tá? Então, imagine que aqui sairia uma perna, do outro lado sairia outra perna, certo? Ok. E aqui é a barriga da pessoa, tá? Vamos colocar assim. Então, aqui embaixo tá o assoalho pélvico, que eu tanto falo com vocês sobre ele, tá bom? Ok.
Só que hoje a nossa conversa vai ser só sobre este pontinho aqui em cima. Tá vendo? Esse pontinho amarelo aqui em cima, ó. A nossa conversa é sobre ele. Sim, o clitóris. Gente, o clitóris, ele é uma peça, é um pontinho que você tá vendo ali. É um pontinho, certo? Só que, digamos assim, ele é só a ponta do iceberg. A questão mesmo está mais enraizada, mais profunda. E é sobre essa profundidade que a gente vai falar. Veja bem, imagine que aqui em cima é o clitóris, tá? Mas ele vai ter irrigação nervosa pra cá, pra cá, pra cá, tá? Aqui no meio. E esse clitóris é onde está o prazer sexual, pode ser chamado do órgão sexual feminino, tá? Ai, Beth, mas quer dizer que tudo se resume... Não, né, gente? Nem tudo se resume a ele. Mas vamos começar pela história dele. Como é que chegamos a esse bendito? Yes, chegamos lá. Tá, vamos para a história. O clitóris também foi um órgão descoberto por Colombo. Meu Deus do céu! Sim! Assim como Cristóvão Colombo descobriu o que não estava descoberto, né? O Matthew Colombo, alguma coisa assim. Colombo. Ele chegou e falou, opa, descobri o clitóris. Não tava escondido, gente. Mas, assim como hoje, difícil de se achar, né? Como era o Brasil antigamente. Era difícil de chegar lá. Mas já tinha alguém lá. Então, ele descobriu que já estava descoberto. Só não era utilizado também, né? Ok. Foi lá e ele falou, olha, tem um pontinho aqui e é interessante. Faz parte da anatomia da mulher. Que interessante. Ele foi lá e descobriu. Só que logo depois... esse não entrou pro ato de anatomia. Ele tá bom, descobriu, mas ignoraram. Tipo, tá, Colombo, tá bom, descobriu, e daí pra que serve? Pra nada, então não precisa saber. É só do corpo da mulher. Quem se importa com o corpo da mulher? Ok, passou. Lá pra frente, foi o Grafter. Eu nunca vou falar esse nome direito, tá bom. O Grafter acabou redescobrindo o bendito. Foi lá e descobriu. Gente, existe um estudo de anatomia que existe há muito tempo pra gente saber como é que é o nosso corpo, certo? Então, quando eu falo descobriu, é porque as pessoas continuam estudando o corpo humano para saber novas partes, para saber... Por isso que a gente sabe onde está tal músculo, onde está nosso pâncreas, o rim, o fígado, por causa desses estudos. Então, quando eu digo descobriu, é que alguém continuou estudando e aí chegou a mais uma parte. Opa, descobrimos o clitóris. Aí, mais pra frente, o Grafter também falou, olha... O clitóris é importante, vocês estão negligenciando, mas se as mulheres descobrirem que não tem como fazer sexo de verdade com prazer sem tocar nesse ponto, se as mulheres soubessem que o prazer está ligado a este ponto, ela nem mais queria sexo sem que você tocasse nesse ponto. Foi o que ele disse, que se as mulheres soubessem o valor desse ponto, soubessem que nesse ponto estava o prazer delas, elas não queriam nem que a pessoa tocasse nela, não ia querer relação sexual sem que se aventurasse no clitóris. Aí, ok, vamos lá pra frente. Lá em 1844, lá pra frente... redescobriu, porque nessa época o Grafter descobriu e sabia que era para o prazer sexual feminino. Mas foi ignorado de novo. Ignoraram ele e lá pra frente, 1844, foi lá e redescobriram o clitóris. Mas aí quando foi 1900, recentemente, isso foi coisa de 1500, recentemente entrou pro Grey's Anatomy. Para quem é da área de saúde sabe, e quem é de fisioterapia sabe que o Grey's Anatomy não é a série, gente, que eu estou falando. A série é o nome de um livro que a gente usa no cotidiano de fisioterapia, de saúde e tal. Ele é um livro de anatomia, tá?
o Grey's Anatomy e tem a série Grey's Anatomy, certo? Ok. Mas o Grey's Anatomy aceitou em 1990 que o clitóris fosse posto no livro, que é um livro enorme, grossão, e aí tem todas as partes do corpo humano detalhadamente, exceto o clitóris. Aí, em 1990, entrou lá pro bendito livro, o bendito e santo clitóris, tá bom? Passou. Só que aí em 1948, né? Foi 900, aí 48 anos depois, foi retirado do livro. Meu Deus do céu, foi retirado do livro porque não era importante o prazer da mulher. Não era importante? Pra que colocar esse negócio aqui? E tirou de novo. Aí tá, aí vai a história, vai a história, a história. Resumo da ópera, só 1998 começaram-se estudos mais importantes sobre o clitóris. Os estudos avançaram e ele entrou definitivamente pro Grey's Anatomy. A saga do bendito, um negocinho, gente, desse tamanho. Ok. Então, por que, gente, tanta briga por causa de um negocinho tão pequenininho, né? Então, por quê? Porque primeiro que a ciência era incorporada primeiro por homens, para homens, depois as mulheres. É tanto que quando as mulheres sabiam demais, ela era o quê? Bruxa! Queima essa bruxa! Pois tá. Ao longo da história, o corpo feminino ainda é visto com muito tabu, certo? É visto com muito tabu. Então, quando você tem estudos que dizem que o prazer feminino está naquele pontinho, pra que saber? Eu não preciso saber disso. Você, quando é mais jovem, ou nas revistas, principalmente revistas mais antigas. Gente, oi, tudo bem? Eu tô aqui falando, porque eu tava primeiro entrando na história do clitóris, tá? Pra depois falar sobre prazer sexual feminino. Ok. Então, se alguém tiver pergunta, já pode mandar. Você me perguntou ali como chegar ao orgasmo. Já vamos chegar lá, tá bom? Então, boa noite quem tá chegando. Bom dia quem está no Brasil, está assistindo, porque eu sei que é manhã cedo lá. Então, se você está me assistindo, obrigada por ter acordado cedo. Para quem está em casa agora me assistindo, obrigada. Continue aí comigo, tá bom? Vamos lá. Por que, gente, essa questão foi ainda tão esquecida? Por quê? Até nas revistas, quando a gente vai falar sobre prazer sexual, essas coisas, né? As revistas, até um tempo atrás, talvez hoje, porque eu não leio mais revista, mas pode ser. Sempre tinha. Como melhorar Obrigada, Roberto. Como melhorar seu desempenho na cama, como fazer um homem chegar lá, como prender seu marido, como não deixar seu marido... Era todas as informações, tudo voltada para o homem. Tudo que você podia ter de prazer, era você que tinha que dar para ele. Então, tudo que a mãe falava em casa, ou que a vizinha falava, ou que a revista postava, a TV falava, era tudo voltada para o prazer sexual masculino. Então, você tinha que ser performática, você tinha que dar cambalhotas na cama, fazer o Cirque du Soleil. O perigoso é viciado no vibrador. Vou falar sobre vibrador e esse bendito, ponto. Não sai daí, pelo amor de Deus, porque é importante isso. Gente, vibrador, olhe. Vocês tomem cuidado. Vou falar sobre isso. Então, era muita informação para você prender o dito cujo, porque era muito valioso aquele homem. Então, você tinha que prender com suas pernas. Ai, que cansativo, certo? Ok. Mas, à medida que o tempo vai passando, as pessoas estão descobrindo que, cara, quer dizer que mulher goza? Não fale essa palavra que é feio. Não. Ai, gente, mulher goza e goza muito. E ela pode fazer isso sequencialmente. E quando ela tá sozinha, pasme, ela goza muito também. Então, foi dito ao longo da vida que primeiro que a mulher não gostava de sexo. Gente, quantas vezes já ouvi homens falando pra mim, é que minha mulher também não gosta, né, dona? Gosta. Talvez a gente precise conversar sobre isso. Porque gosta. Mulher gosta de sexo. Existe os homens que não gostam de sexo. Existe as mulheres também que não gostam de sexo. Entretanto, a grande maioria gosta, tá? Então, se você não sabe disso, a grande maioria gosta. E ainda te digo que gosta e gozam, tá bom?
Eita, os japoneses não conhecem o ponto G. E alguns brasileiros também não. Tem muita gente que não conhece, inclusive mulheres não conhecem seu próprio ponto. Não sabem onde está a sua área de prazer, não sabem o que gosta. Importante isso. Então, foi tanto trabalhado isso, que a mulher não gosta, que a minha mulher é frígida, que não sei o que acaba que foi criando essa cultura de que mulher não tem prazer. Dentro das igrejas, eu que sou neta de pastor, sobrinha de pastor, blá, 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 dentro das igrejas, muitas vezes eu ouvi que a mulher não faz sexo por prazer, ela faz sexo por sentimento. Vai nessa, confia nisso, tá? Tá indo no caminho certo. Não, as pessoas fazem sexo por várias razões, então elas podem fazer pelo sentimento, e isso não quer dizer que ela não vai ter prazer. Gente, coloca tudo na caixinha, tá? O prazer e o sentimento. Quando isso unem, é perfeito. Mas não se iluda dizendo que a mulher só faz sexo por sentimento, porque não tem o prazer. Não, vai com calma aí. A mulher tem orgasmos múltiplos. O homem não consegue ter um orgasmo múltiplo. A mulher consegue continuar na sequência e tendo orgasmo. E se ele se recuperar, ela vai querer de novo. E o homem não tem essa mesma capacidade. Então, tudo que a gente foi instruído ao longo do tempo, não tem prazer, não gosta de sexo, fez a gente chegar num nível que, tipo, o pessoal tá dando umas rapidinhas aí em casa e tá tudo bem. Perguntas? Eu tô me acedendo. Caso eu me empolgue, porque é um assunto que eu gosto de falar. É um assunto que eu estudo. Então, se eu tô me empolgando, gente, por favor, me falem que eu desacelero e conto pra vocês as suas perguntas e tal. Olha, casais. Vamos lá. Muitos homens já vi nessas conversas, e hoje, depois de entender, depois de estudar, depois de analisar e conversar com muita gente, e pesquisas e tudo mais que já foram feitas, lendo artigos e tudo mais, hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, como a gente chegou nesse ponto e como a gente ouviu tanta coisa sem se dar conta. Sabe aquela frase? Eu não sei, os homens na mesa do bar, etc. Vai dizer assim, mas, gente, minha mulher, né, tal, termino, viro pro lado e quero dormir. Ela quer conversar. Gente, se vocês, homens, hoje você está equivocada sobre o evangelho, que isso é discriminação. Não. Pera, vou lhe falar. Eu não discrimino, o evangélico não tem nada a ver. Eu acho que eu fui... primeiramente, eu cresci dentro do lar evangélico. Eu dei aula em escola bíblica, eu fiz todo o processo e só não estou frequentando porque eu não sei nem onde tem a igreja para quê. Enfim, mas o que foi instruído dentro das igrejas onde eu passei sempre foi voltado. Inclusive, depois que eu cresci, depois que eu passei para essa formação, inclusive dei palestra em igreja onde a gente sentava para conversar sobre isso. Porque a mulher sente prazer sexual e precisa ser dito. Então, não há discriminação. Eu tô falando de onde eu vim e não posso falar da Umbanda, do Espiritismo, do Catolicismo. Então, falando de meios evangélicos de onde vim. Então, por ser de lá, eu tenho propriedade para falar. Não posso falar, por exemplo, no meio católico é assim, porque eu nunca fui lá. Eu não posso falar sobre o meio, sei lá, de outras religiões, porque eu não fui lá, porque eu nunca estive lá. E se eu falar, é suposição, certo? Mas sobre esse fato, eu tô falando porque foi o que eu vivi. Então, talvez dentro da tua comunidade não seja assim. E isso é maravilhoso, isso é poderoso. Se você me disser que não é assim dentro da sua comunidade, eu te digo, é essa a visão que deveria ter e você tá num lugar melhor que poderia estar. Porque se você vê que não é desse jeito, que não tem essa vivência, que não foi dito assim, que nunca foi dito assim, cara, você está num lugar maravilhoso. Porque não foi assim pra mim. Não foi. Voltando, o que eu tava falando?
que eu tava falando? Bom, enfim. Qual parte eu tava, gente? Por favor, volta. Não. Tá. Voltando aqui, qual parte que eu tava que eu não me lembro agora. Mas enfim, tá. Vamos continuar. O prazer sexual, quando você, o casal e tal, ele une, não sei se a minha, não sei se a tua, mas ela tá concordando. Não sei se qual das duas. Mas tudo bem, gente. Mas a questão não é a religião aqui. O caso que a gente está falando é sobre como a sexualidade foi levada ao longo dos tempos e se o seu Anderson, o Fábio, posso chamar de Fábio? Se o Fábio diz que dentro do meio que ele está não foi assim, eu acredito que não foi assim. Mas de onde eu vim, que eu cresci dentro da religião, cresci dentro do evangelho, eu vou dizer que dentro, Fábio, de onde eu vim, era assim. Inclusive, recentemente tive um debate com um ministro... Ai, e a mulher quer... Sim, verdade. E a mulher quer conversar. Então, muitos homens... Tá. Recentemente eu tive essa conversa porque alguém me ligou dizendo que ia fazer chamar as mulheres, os homens, os casais, fazer um encontro de casais e ia falar sobre a sexualidade. E ele trouxe justamente esse argumento para falar sobre o homem na relação sexual e falar da mulher. E para o homem entender que a mulher faz sexo pelo sentimento e o homem faz sexo pelo prazer. E aí eu falei, não, vamos conversar. Os dois podem fazer sexo por prazer e sentimento. Se eles estão casados, não vai ter sentimento na relação? Tem que ter. Mas não vai ter prazer? Os dois têm que ter prazer. Então, não. Então, a mulher, voltando aqui para a conversa. Quando o homem, né, vai lá e fala, nossa, eu dei uma, e sei lá, fala aquelas coisas todas e diz assim, mas ela quer conversar depois, ela quer isso, ela quer aquilo, e eu quero dormir. Gente, cientificamente comprovado que o homem e a mulher ficam tão exaustos após chegar ao ápice do prazer sexual, que é o quê? O orgasmo. O orgasmo, eu já falei pra vocês aqui que ele é um princípio da morte. Diz assim, existe uma tese que fala que o orgasmo é um quase morte. O seu corpo acelera, suas pernas não obedecem, a sua respiração fica ofegante, o coração ele chega num pico e de repente o seu corpo para. Por quê? Quando você chega no orgasmo, são minutos, quem dera, são segundos, mas você tem a respiração ofegante, um coração acelerado, umas pernas que ficam enrijecidas e não te obedecem, um pico de êxtase tão grande que depois você vai e o corpo desliga. O seu corpo desliga. Mulheres, quando eu vou falar mulheres, porque são os relatos que eu tenho das mulheres, eu não tenho os mesmos relatos dos homens. Inclusive, se vocês quiserem falar, gente, podem falar seus relatos. Mas elas falam assim, Beth, depois que por exemplo, já tenho eu brinco com vocês que é o sexo solo. Depois do sexo solo, eu tenho um limite que eu não consigo avançar. E ela fala que depois de um certo limite, ela atinge o platô e ela não consegue avançar. E aí a mão dela, nem o corpo dela, nada obedece. Por isso muita gente usa o vibrador, porque o vibrador ele consegue atingir um pico que a própria mão não alcança, porque o corpo desliga. Ele começa a desacelerar. Fosse minutos, né? Não é minutos. Oi, Daniela, tudo bem? Boa noite. Késia. Casey. Desculpa, Casey. Casey. Então, Fábio, você não me respondeu ainda. Então, nesse processo, que é um quase morte, né? Segundo autores dizem que é um quase morte, o seu corpo meio que ele mesmo quer desligar, ele quer mesmo parar. Então, isso acontece para homens e mulheres. Então, vamos lá. Se você, homem, está dizendo que
a sua mulher, depois que termina, ela quer conversar, ela quer continuar a conversa, não sei o que, verifica com ela, porque existe de corpo para corpo, eu entendo que existe, né, algumas, a gente não tem anatomia uniforme, certo? Então, vai existir variações. Mas, no geral, na grande maioria, após o orgasmo, os dois vão querer dormir. Os dois vão estar exaustos. Os dois estão cansados. Os dois estão exauridos. E os dois vão querer dormir. Então, se um dos dois, você percebe que continua ativo, pergunta se ela não quer mais uma coisa. Pergunta se ela não quer desativar de alguma forma. Porque se você não consegue, porque você já ejaculou, você já terminou, pergunta talvez se ela chegou lá. Porque existe a probabilidade muito grande dela não ter chegado lá. E incrível é que, possivelmente, muitas dessas mulheres que estão agora me ouvindo e que vão me ouvir também nunca tenham chegado ao orgasmo. Porque elas passam primeiro, pelo constrangimento de falar e vai ao longo da vida levando isso pra frente. De falar assim, mas olha, deixa eu contar, eu tô casada contigo há 30 anos, mas eu não tenho certeza que eu cheguei ao orgasmo alguma vez. Como será o orgasmo? Será que isso existe mesmo? Porque elas estão casadas há 30 anos. Mas como assim você não chegou ao orgasmo? Toda vez eu me mato aqui, não sei o quê. Faço isso, faço aquilo, te dou de viro de cambalhota. Mas talvez aquela conversa para dizer assim, então, né? Não rolou. É que eu só descobri depois, é que eu não sabia, sabe? Essas conversas são importantes. Gente, isso é muito importante. Você conversar, você dizer assim pra ele, depois que eu passei a usar tal remédio, parece que não tanto faz pra mim. Isso é importante, porque vocês são parceiros, vocês são um casal. Então, como assim você chega lá e ela não, né? Então, tem que conversar. Pois é, mas veja bem, esse mais rápido pode ser melhorado se ele fizer um trato antes, né? Fizer uma coisa diferente antes, te perguntar o que você quer, onde está seu prazer, porque, ok, que os dois, né? Obrigada. Os dois vão chegar em tempos diferentes. Raríssimos os casais, gente. Raríssimos os casais que os dois chegam ao mesmo tempo. Geralmente, o homem chega primeiro, porque ele está acostumado. Gente, socialmente, o homem está acostumado a fazer o sexo solo, né? Está acostumado. Então, ele está tão acostumado que vai lá no banheiro no trabalho e ele consegue chegar lá rapidão, sai do banheiro como se nada tivesse, como se tivesse feito uma cagadinha, como se tivesse feito um xixizinho e tá tudo bem. Mas a mulher não. A mulher, ela, primeiro que tem todos os pudores sociais que diz que ela não pode se tocar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode... É tanta coisa que ela vai levando isso. Eu conheço mulheres que leva um batonzinho vibrador na bolsa. E eu falei assim, mas você consegue? Ela facilmente. Deu vontade, vou no banheiro do trabalho. Oxe, os homens não fazem? Eu falei, você tá certo, os homens fazem. Mas não é toda mulher que consegue fazer essa proeza, né? Não é. Então, assim, quando você tem seu parceiro, conta pra ele. Será que não é melhor mudar? Será que não é melhor começar por oral e depois de terminar por penetração? Será que não é melhor mudar a posição? Ir mais devagar, ir mais rápido, alternar? Essas coisas, essa conversa é importante. E é importante também ter um parceiro com a mente mais aberta. Porque não é porque ele tem um órgão sexual, um falo, né? Não é porque ele nasceu com isso que ele nasceu expert nesse assunto. Muita gente trata o sexo masculino como detentor do conhecimento sexual. Coitados, eles não precisam carregar esse fardo, gente. E agora eu vou lhe dizer, não é coisa que do homem só. Socialmente é posto sobre o homem esse fardo de dizer que se você nasceu homem, você tem que saber. Todo homem sabe. Se você não sabe, você... Gente, é tanta pressão que
dos dois lados sofrem, né? Que acaba que essas informações, elas se perdem. Não é mais fácil perguntar, dizer, ó, talvez se você chegar com um sexo oral, um brinquedinho, alguma coisa, eu me estimule e chegue mais rápido, chegue ao orgasmo mais rápido e depois você termina. Tudo bem, porque não todas as mulheres vão ter o orgasmo por penetração, mas muita gente acredita que só pode ter o orgasmo se houver penetração. E isso também é uma situação muito complicada, porque isso faz com que o homem entenda que ou eu não tô te satisfazendo, ou quer dizer que o meu membro, o bambambam aqui não está te satisfazendo. Acho uma forma de prazer. Eu acho que todo casal é perfeito. Acho uma forma prazerosa para os dois. Seja feliz, é a fantasia. Seja cúmplice. Concordo com você, Marcos. Eu acho que é certeza isso. Desde que os dois entendam, sabe? Porque, claro, todo mundo diz que isso, aquilo pode, isso não pode. Não, nossa, você faz isso com sua mulher? Não pode. Mas você não faz isso pro seu marido? Ah, mas você não... Ah, ele vai procurar coisa na rua. Mas só vocês, gente, só vocês dois, só o casal vai saber o que é bom um para o outro. Existe casal tão cúmplice na relação sexual e isso, gente, vai pegando com o tempo mesmo. Com o tempo, vocês vão descobrindo. Tem gente que só descobriu agora que não gosta de tal coisa. E o outro tava pensando essa vida toda que a pessoa gostava. E a pessoa fica ali, tipo, mas eu não gostei, eu não gostava falando, mas tu não me falou nada. E aí a pessoa vai tendo aquele mesmo hábito a vida toda, pensando que o outro tá gostando, mas nem tá curtindo. Então, o ideal mesmo é essa conversa entre casais, essa conversa entre parceiros. O que tu gosta? Eu pego aqui, pego ali, é dessa posição, é do lado de cá, e aí você vai lá e diz assim, mas isso aqui é proibido. Proibido pra quem, Nossa Senhora? Pra quem? Quem proibiu? Quem foi que proibiu? Você não pode violar seu parceiro ou sua parceira. Você não pode abusar. Se ela não quiser, você não vai ter. Se ele não quiser, você também não vai ter. Então, esse tipo de coisa não precisa nem ser dita. Não era uma coisa... Mas, já que ninguém... né? A gente tem que dizer, gente, respeite seus corpos. Marido, respeite o corpo da sua mulher. Parceiro, respeite o corpo da sua mulher. Respeite o corpo do seu marido. Sabe? Porque... Cada um é dono do seu corpo e aí sim, faz na união ali, ok. Mas respeitar primeiro. Isso é a regra, só isso. Sabe por quê? Porque se você não respeitar, vai dar cadeia pra você. Você tá cometendo um crime. Então, o que passa disso, aí é crime, aí é ilegal. Mas... dentro de uma relação, você não pode dizer assim, isso não pode, isso pode. Os dois que vai dizer, os dois vão dizer o que pode e o que não pode. A mulher vai dizer, olha, eu não gosto disso. E o homem vai dizer, eu também não gosto disso aqui. E aí sim existe um encaixe, entendeu? Pior que não é tão bom gritar. Aqui no Japão não pode gemer, o vizinho escuta. Ah, nada. Não sabia disso. Tá bom. Aqui no Japão. Gente que mora no Japão. Aqui no Japão não pode gemer porque o vizinho escuta. Mas escuta normal ou escuta colocando assim na porta, assim, tipo, quero ouvir mesmo? Tá bom. Né? O Brasil também. Então, deixa eu falar. Então, o que te... Gente, vocês trazem umas notícias pra mim. Vocês me trazem umas notícias, meu Deus do céu. O casal tem que entender que fizeram um voto de compromisso, que a intimidade é consentimento de ambos. Isso mesmo. Intimidade é consentimento de ambos. E se você optou por monogamia, aí sim vocês vão ter só esses parceiros. Daí o casal que optou por bigamia e tudo mais, por vários parceiros, né? Optou por vários parceiros, trisal e etc., cada um que se entenda como bem quiser. Mas desde que todos envolvidos estejam de comum acordo. Gente, as paredes são bem fininhas. Eita. Né? Enfim.
Então, gente, gente que tá chegando agora, boa noite, tudo bem? Eu sou Elizabeth Mota, sou fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia pélvica e hoje eu estou falando sobre prazer sexual feminino ou o bendito orgasmo feminino, tá? Existe, as mulheres têm orgasmo sim e são muito poderosos, ok? Sai todinho pra fora, misericórdia, catequeta. Né? Então, bom, vamos continuar, né? Enfim, então, por isso eu gostaria muito de uma casinha no meio do campo, sabe? Para criar meus cachorros, para trazer meus cachorros do Brasil, para deixar a área livre ao redor, só com os tambores, para cuidar dos meus cachorros e futuramente ter uma família, só por causa disso. Uma casa assim no meio do campo, assim, aqui no Japão. Enfim, né? Vamos lá. Gente, perguntas. Foram feitas perguntas lá no Instagram. Eu tenho o Instagram, o Chegue e se aproxegue. Chegue com CH. Chegue e se aproxegue, tá? A fisioterapia... Ok, vou responder agora. Eu tenho esse Instagram, Chegue e se aproxegue. E nesse Instagram eu liberei um quadro para perguntas. Lá foi perguntado se existe o orgasmo vaginal. O orgasmo, ele é pelo clitóris, tá? Ponto. O ponto G que foi perguntado, né? Onde é que fica? Disse que o ponto G fica mais ou menos de 3 a 5 centímetros profundo da vagina, nessa área aqui. Imagina aqui, nessa área para cima. Tá? Como se colocasse o dedo aqui pra cima. Então, ficam 3 a 5 centímetros pra dentro. É o fundo da bexiga, tá? A bexiga tá aqui, ó. Olha aqui a bexiga. Aí, imagina aqui embaixo, ó. O fundo da bexiga, lá pra cima um pouquinho, é a área de prazer, né? O digníssimo ponto G da mulher, tá? Então, estimulando o clitóris e um pouco pra dentro também. Mas eu falei pra vocês, não todas as mulheres terão prazer pela penetração. Então, vamos pensar sempre no clitóris. Homens queridos, eu sei que vocês são esforçados. Eu sei que vocês querem chegar lá. E eu sei que vocês querem contar pra todo mundo que vocês são os caras, que vocês mandam bem. Então, ó, aqui a vagina. Quando vocês, né, aqui tá a vagina. Aqui em cima, esse pontinho aqui, ó, é onde sai a urina, tá, da mulher. E aqui em cima tem o clitóris. Mas aí você não vai chegar lá jogando seta pra cima, pra baixo, pra tudo que é lugar, não. Pergunta a ela. Pra que lado eu ponho essa seta? Pra que lado? Onde eu toco aqui? O que é que eu faço aqui? Porque não adianta você descobrir onde é e sair desenfreado. Fique calmo. Pergunta. Não custa nada. Você está coberto de razão se você perguntar. Você está quentinho debaixo do cobertor da razão se você perguntar. Pergunte a ela o que ela gosta, o que gosta, se quente, se frio, se devagar, se rápido. Pergunta. E eu vou lhe contar uma coisa. Vai te entristecer? Vai te entristecer um pouco. Vai dar aquela desanimada? Vai. Sabe por quê? Porque tem gente, pra você que tem só sua senhora, sua namorada, já tem um tempo aí só com uma, você vai ficar tranquilo e em paz. Você não vai ficar triste, você vai ficar arrasado de felicidade. Mas pra quem tem muitas parceiras, tá? Pra você que tem muitas parceiras, você tem um problemão, porque você vai ter que perguntar toda vez pra sua dita cuja diferente. Porque uma mulher pode ter de um jeito e a outra pode ter de outro jeito. É pra isso que a gente foi feita, pra dar trabalho, né não? Se fosse pra ser bonitinha, toda no padrão, a gente era o quê? Só uma borrachinha no canto da parede, mas não, a gente é um ser humano, tudo divididinho, tudo bonitinho, toda organizada, toda bonitinha. Por quê? Porque a gente quer dar trabalho. Se você não pode ter uma mulher, você não vai ter uma mulher. Então, tem que ter trabalho, vai ter que descobrir
Maria gosta desse lado, Ana gosta desse lado, a Paula gosta desse lado. E aí você vai ter que montar seu arcabouço de mulher. Porque cada uma pode ser diferente. Você vai ter muita sorte se você pegar 10, que seja todas as 10 com pronto de prazer iguais. Mas se eu for rápido nessa, devagar nessa, mediano nessa, e assim vai ser, viu? É complicado? Não foi pra ser fácil, porque se fosse fácil, era boneca de borracha. Não é. Então, vai ter que dar conta. Vamos lá. Perguntas. Mulheres precisam de estímulos externos. Sim! Foi perguntado aqui se mulheres... a fisioterapia e a psicologia, certo? Alguma coisa assim, né? Gente, quando o assunto é sexualidade, a gente vai trabalhar também com áreas do psicológico. Por quê? Existem traumas, existem situações que realmente vai retardar ou fazer a mulher perder mesmo o estímulo sexual, o prazer, né? Você me dá licença rapidinho, deixa eu tomar rapidinho aqui um chá, porque minha garganta já tá pedindo menos, tá? Só um instantezinho aqui. Mas façam perguntas, tá? Aprendi a tomar esse chá verde de vocês, queridos japoneses, e agora eu digo vocês porque quem tá me assistindo é descendentes, né? Então eu digo que vocês também são japoneses, né? E daí, e são brasileiros. Bom, vamos lá. Para chegar para o tratamento da sexualidade, importante ter acompanhamento do psicólogo junto com o meu trabalho de fisioterapia. Porque alguns traumas, eles são psicossomáticos. Eles estão atrelados, enraizados com alguma coisa lá que você viveu emocionalmente, algum abuso, ou aquela fala que os pais falavam: fecha as pernas, você parece isso, você parece aquilo. Gente, uma vez eu vi uma frase que eu achei maravilhosa em Salvador e vou usar para sempre. Um pai falando para a filha, né? A filha estava brincando e o pai falou: olha pra isso, brincando desse jeito, vai virar uma puta quando crescer. Aí, desculpa pela palavra, mas foi o que foi usado, tá? Desculpa mesmo, mas foi o que foi usado. E aí, a mãe veio correndo e disse assim: mas só tem essa opção? Ela pode virar sexóloga, ela pode virar ginecologista, ela pode virar anatomista, ela pode virar cientista, mas só tem essa opção? Gente, e isso é muito importante na vida das crianças. Essa fala, sabe? Esse jeito de abordar a sexualidade delas. Principalmente das meninas. As meninas, elas... Oi, Fabiola. Olá. Um homem... Então, vamos falar sobre isso, tá, Fabiola? Tem algum creme para estimular o orgasmo? Essa live tem de ser pelo menos umas 3 horas. A gente pode voltar, gente, a falar sobre isso. Não tem problema. A gente pode falar só sobre o bendito clitóris, só. Porque eu tô tentando abranger, né? Vou voltar aqui em você, Fabíola, tá? E vou voltar sobre você, Salete. A menina, ela, por muito tempo, ela é tratada já como forma de adulto. Ela é respondida com tons adultos. Já os meninos põe a mão no tal. Eu não sei se eu posso falar, gente, algumas palavras das frases. Então eu vou falar assim, tá? Não que eu tenha a menor vergonha, menor pudor em falar. Mas em respeito a algumas pessoas que têm, eu não vou falar, tá bom? Quando for termo científico, eu vou falar normal. Mas quando for frases de alguém ou as coisas que a gente vê no cotidiano, eu vou evitar falar por vocês, por algumas pessoas que podem se constranger, tá bom? Então, ok. Então, desde criança o menino, põe a mão aí, mostra o tal pro papai, e mostra o que você fez na escola, passou tal na menininha e tal. As meninas tipo, não faz isso, não, você vai ser uma PUTA, você vai ser isso e aquilo. Então, assim, o jeito como você fala com as crianças
isso vai levar marcas pro resto da vida delas. E aí lá na frente, elas vão ter, com certeza, alguns resquícios, algum vestígio disso, e ela nem vai saber de onde veio, mas tá lá e precisa ser tratada. Então, uma criança que foi podada lá na infância, não faz isso, você que feio, você é suja, isso é nojento, isso não pode. Esse tipo de coisa causa danos futuramente nessa menina, tá? Então, o jeito como você aborda isso para as crianças é o que vai dar trabalho, vai criar campos de trabalho para o psicólogo lá na frente. Porque eu vou precisar dele, primeiro que vai criar campo de trabalho para mim também, porque essa criança vai crescer e ela vai ter uma outra transtorno ou uma deficiência, uma disfunção nesse aparelho, e aí eu vou chamar o psicólogo para a gente fazer o trabalho junto, em conjunto, porque foram traumas ao longo da vida, tá? Então, aquilo que foi por muito tempo dito que é sujo, nojento, é coisa de sem valor e tudo mais, levou ao longo da vida a mulheres a inibir o prazer sexual, a inibir o desejo sexual e achar, muita gente, me digam vocês que estão aí do outro lado, muita gente ainda acha que é vergonhoso ela demonstrar que está tendo prazer sexual na hora da relação sexual. Sabe? É vergonhoso dizer que quer. Eu ouvi uma menina falando, uma mulher casada, já com filho e tudo, e ela falou assim, ai, essa noite eu vou contar aqui pra você, assim mesmo, essa noite eu vou contar aqui pra você, mas foi eu que tentei. E a gente ficou tipo, tentou o quê? Foi eu que tentei. E a gente falou, mas e daí? Ele é teu marido? Ai, eu tenho vergonha, eu não tento. É ele que, quando ele quer. Então, ela não tem ainda a liberdade de dizer que tem prazer, que quer com o parceiro dela, gente. E isso é muito sério. Então, assim, essas questões têm que ser conversadas e, quando for tratadas, vai ter que ser tratada com dois profissionais. A saúde mental com a saúde física, tá? Então, é importante, sim. O homem tem que saber trabalhar com os dedos. Isso. Tem que tirar essa visão de que apenas... Perdão, só um instante aqui. Tem que parar com essa visão de que só apenas o falo, o pênis, é um órgão sexual e é um órgão para sexo. Alguns homens pararam de ter relação sexual quando percebeu que uma ou duas vezes ou 3 vezes, repetidas vezes, eles não conseguiram manter a ereção. Mas a mulher dele continua casada e ela quer. E ela quer ter a presença dele e um relacionamento com ele. Então, se ele usar dedo, boca, língua, o que ele quiser usar nesse prazer, vai ser bom pro casal, desde que os dois conversem. Vai ser bom. Mas o problema é que foi tudo concentrado no falo, foi tudo concentrado no pênis. E aí, quando esse órgão ele já não está mais, né, com toda a virilidade, o que pode melhorar sim com o tempo, pode fazer tratamento, pode buscar ajuda com fisioterapia, pode melhorar, mas nem todo mundo sabe. Mas quando esse órgão não dá o que se espera dele, né? O que os dois esperam, principalmente o homem, ele se sente reduzido, o homem se sente reduzido, e aí nesse processo ele para de fazer sexo e a mulher que estava a todo vapor tem que parar com ele. Mas existe outras maneiras, existe tratamento e existe formas de fazer sexo sem a penetração, sim, tá? Tem mulher que tem mais desejo sexual que o homem e não consegue chegar ao orgasmo. Como resolve? Olha, tem o casal que ele não consegue segurar, por exemplo, ele só consegue fazer rapidinho, resumindo. Mas daí, depois que ele faz, ele não lembra mais que tem uma mulher ali do lado. E se ele não tá... Pode buscar tratamento, tá? Vai buscar tratamento normal.
Mas, enquanto isso, ele pode dar prazer sexual usando outras técnicas para ela, tá? Pode dar prazer sexual, desde que ele não tenha essa mente fechada que somente o falo, somente o pênis pode dar prazer sexual para a mulher, tá? Não é real. Então, tem que descobrir novas formas, descobrir novos jeitos, conversar, ter intimidade, ter olho no olho, conversa, toque, isso é importante. E buscar ajuda, tá? Buscar tratamento. Quer saber trabalhar com os dedos? Sim, eles querem gozar e pronto. Sim, as mulheres estão cheias de vida, cheias de vontade, mas precisa dos dois junto. Então, tá bom que ele não tá conseguindo chegar, tipo, 2 vezes numa relação. Não consegue? Ok, já que não consegue, vamos fazer outras técnicas, fazer umas brincadeiras, buscar umas massagens, fazer outras coisas para os dois ter prazer sexual juntos. Muitas mulheres vivem essa realidade de não ter o prazer, porque não busca mais outras técnicas, né? É normal que um homem não dure nenhum minuto para ter o orgasmo. Olha, isso se chama, ele tá com ejaculação precoce, porque se ele não consegue durar nem 1 minuto, a mulher não chegou lá ainda. A menos que ela seja tão de rapidinha também, mas é bem difícil. Então, se ela não dura nem 1 minuto, e mesmo porque uma relação sexual não dura 1 minuto, né? Como assim? Bom, se não consegue, ele precisa buscar o tratamento. Existe tratamento para ejaculação precoce e existe tratamento que ele mesmo pode fazer. Já em outra live aqui, eu acho que tá aqui ainda no portal, se alguém souber aí, mandar o link aí para ela, para Fabiola, eu agradeço. Tem outra live que eu falo sobre a ejaculação precoce e a disfunção sexual masculina, tá? E aí existe tratamento, existe o jeito para você ter... para ele durar mais tempo, existe exercício, existe tratamento, dá para procurar fisioterapia pélvica para você fazer durar mais tempo essa ereção e aí os dois chegam ao orgasmo junto, né? Não junto, mas digo, os dois têm orgasmo. Então, olha só, olha o que eu acabei de falar. Eu falei pra você, lá atrás tinha dito pra vocês. Gente, os dois, homens e mulheres, eles dois, quando terminam, quando chega o orgasmo, eles dormem. E aqui tá a prova. Ela usa o orgasmo, depois de usar o vibrador, o que acontece? Chega no pico, acabou a insônia, ela quer dormir. Você acha que essa mulher vai querer conversar, limpar o lustre, olhar, tem mosquito no lustre? Não, ela quer dormir. Assim como o senhor, querido, o senhor que tá aí há 50, 60 anos se gabando que a vida toda, a mulher quis só conversar e não sei o quê, o senhor aí acabou de descobrir que ela não chegou ao orgasmo. Aí você vai dizer assim, mas é só a minha de casa que não chega, porque as meninas da rua chegam. Pagando bem, né, meu bem? Vamos lá. Tá. Oi, gente, quem tá chegando? Tô vendo que as pessoas estão entrando aqui e tal. Gente, tudo bem? Eu sou Elizabeth Mota, tô falando sobre orgasmo feminino. Calma. Prazer sexual feminino. Tem? Tem. As mulheres têm prazer sexual, sim. E aí a gente tá falando sobre vibradores agora, tá bom? E a questão do vibrador, que eu falei assim, a gente vai tocar nesse assunto, é o seguinte. O hábito do vibrador vai levar... muita gente me fala isso, tá? Ai, Beth, eu agora só quero aquelas máximas potência, eu agora tô procurando um no mercado que vibra, que soca, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. O perigo de usar o vibrador. Olha, indico que você use sempre, use mão, que você use o vibrador, ok? Que você se descubra, que você olhe seu corpo no espelho, que você saiba onde está o seu prazer, que você descubra com o seu parceiro o seu prazer. Quando eu falo que existe um perigo com o vibrador, é que quanto mais aumenta a sua potência, imagina, o vibrador, nenhum homem vai conseguir alcançar a frequência de um vibrador, certo? Então, quando você vai pro sexo com seu parceiro, é possível que você se desencante porque o seu corpo está na frequência e ele está em outra. Mas isso também não é tudo, não.
Isso aí pode ser ajeitado, pode ser contornado, você vai acabar se habituando e o seu corpo vai entender que o vibrador é o vibrador, o seu parceiro é o seu parceiro e vocês vão ter a mesma... vai dar liga, né? Pode usar com ele, pode usar quando você estiver sozinha, tudo bem, ok. O problema é o seguinte, que quanto mais tempo você passa usando o vibrador e com muita frequência e na maior potência, você vai... toda essa região aqui, ela tem inervações, tá? Ela tem inervações. São muitas, eu não lembro agora, tipo, muita inervação, milhões de inervações aqui, ó. Aqui, tá? Terminações nervosas aqui nessa área, tá? Então, quando você estimula, você vai estimular toda essa vibração, toda essa irrigação, essa inervação, beleza. Só que, quanto mais você aumenta a frequência disso, mais você vai querer que o corpo reaja. E o corpo vai reagir na maior frequência, maior frequência, maior frequência, maior frequência, só que tem um limite. Quando você diz que quando a gente masturba, os espíritos baixos fazem sexo com a gente, é verdade? Ai, gente, eu não... Ó, cada uma... essa coisa de religião, sabe? Essa coisa de acreditar em espírito e tudo mais, eu não acredito em espíritos assim, não. Então, eu não posso responder. Então, eu passo para quem acredita e para quem tem alguma relação, porque eu não sou dessas crenças. Mas, o caso da masturbação foi muito tempo dito que não pode, porque os homens nunca foi dito que não pode. Os homens podem. Né? Todo mundo sabe que homens fazem masturbação tipo, várias vezes ao dia até. Mas as mulheres foi dito que você não pode, porque é feio, porque não é de Deus, porque é pecado, porque o espírito chega, porque é sujo, porque é nojento, porque moça direita não faz, porque moça virgem não faz, porque tanta coisa. Porque se você tem seu marido, para que você se masturbar? Porque você... tanta coisa que foi dita pra mulher que, assim, se sentar para discutir sobre isso, a gente vai levar muito tempo. O que eu digo hoje, né, para as mulheres maduras, que já tem cabeça resolvida, para quem, sabe, é que o seu corpo é só seu, não é sei lá, do xamã do não sei das quantas, do pajé do não sei das quantas, do pastor do não sei das quantas, do presidente da república. O seu corpo é seu. Não é nem do seu marido. O seu marido, vocês dois têm uma comunhão no leito, na cama e tudo mais. Mas o corpo dele é dele e o seu corpo é seu corpo. E vocês se abdicam disso na hora do prazer, tá bom? Então, assim, então, só quem pode falar sobre o seu próprio corpo é você. Digo pra você, você não vai agredir seu corpo, você não vai estragar seu corpo, você não vai ferir seu corpo. Porque, por favor, eu falo como mulher, assim, mulheres, cuidem do seu corpo, tem autoestima lá em cima, tem poder sobre você. Eu falo isso. Mas, quando você fala de prazer sexual, de conhecer seu próprio corpo, você, no seu canto, no seu ambiente, no seu banho, você pega o espelho, você olha, você descobre onde é que você quer tocar. Você descobre se é no seio, você descobre se é na orelha, na nuca, no dedão do pé. Descubra. Entenda seu corpo. E não deixa nem seu pai, nem a comunidade ao redor de você dizer assim, ó, você não pode. Porque desde que você respeite as regras sociais, pague seus boletos, tá? Respeite seus pais, ande direito, dentro do seu espaço, dentro da sua casa, no seu banheiro, o corpo é seu. Só não maltrate seu corpo. Então descubra seu corpo. Veja onde é que você sente prazer e onde você não sente. Onde você, às vezes, tem áreas do seu corpo que você acha que é sujo mesmo. E tudo bem. Mas quais são essas áreas que você está achando que é sujo e por quais razões você está achando que é sujo? Você está achando que seu órgão genital é sujo? Mas quem te falou isso? Mas por que você acha isso? De que forma você acha isso? Talvez tem gente que acha a orelha suja, né? Ou botar o dedo no nariz sujo. Isso é compreensível, mas
área genital, por que que alguém acha que aquilo ali é intocado, é sujo, não pode falar sobre aquilo? Por quê? Porque foi ensinado que aquilo é sujo. O seu esposo deve ser muito feliz fazendo amor com você. Ai, Salete. Fiquei com vergonha. Mentira, que eu não fiquei com vergonha. Fiquei não. Bom, então, gente, as áreas, você tem que... O corpo é seu, você tem que tocar nele e... tem alguém mais fazendo pergunta? Não. Qual o perigo violador? Já respondi. Então, você tem que saber suas áreas. Você tem que conhecer. E se você tá dizendo assim, agora já tô com 60 anos, eu tenho histórias de 60 anos para te contar. Eu tenho histórias de gente que, após os 60 anos, descobriu o prazer sexual e vivia mal com o parceiro, nunca viveu. Nunca viveu mal com o parceiro, amava os dois, tinha cumplicidade, tinha tudo, e ele não sabia que ela nunca tinha gozado. E ele também não sabia o que era o gozar, como é que um corpo de uma mulher se comportava quando gozava, porque também ele só teve ela na relação sexual. Então ele não tinha essa noção. Viveram a vida toda junto, um dia ela foi procurar atendimento por causa de uma coisa, descobriu lá que ela não tinha prazer sexual. E nessa conversa de consultório, foi dado feitas algumas conversas, foi para casa, ela descobriu o prazer sexual e voltou, o homem voltou, o marido dela voltou com buquês para agradecer o atendimento, com buquê para agradecer o atendimento. Então, assim, existe coisas que não é porque, não tenho prazer sexual porque o parceiro é ruim. Você que tá aí do outro lado deve estar pensando, que mulher que não gosta de homem. Olha, meu marido, eu amo meu marido, eu gosto muito de homem, eu sou heterossexual, eu gosto de homem. Mas, existe, você pode me dizer isso, que você pode estar empenhado em fazer o melhor. Você aprendeu assim, você viu filme pornô, você tá ciente das coisas, você viu como faz lá no filme pornô. Eu digo que o filme pornô, ele é um desserviço pro prazer feminino. Porque aquilo lá, homens, vocês que veem filme pornô, por favor me escute, aquilo não é real. Não é assim, não é desse jeito. Então, quando você tá lá vendo e você quer passar aquilo de boa vontade para sua esposa, de boa vontade para sua parceira, certo? Eu acredito nisso. Mas não é daquele jeito. Olha, não é daquele jeito. Muitas mulheres vão aqui concordar comigo que o filme pornô é um desserviço. Primeiramente, foi dito que tem que ter o tamanho X. Não, muitas mulheres não gostam de um membro grande, de um pênis grande, nem muito com grande diâmetro, porque ela sente dores no colo do útero, no início do útero. Então, se ele é muito grande e o canal vaginal dela é curto, aquilo ali machuca. Então, ela vai sentir dor e ela não vai querer. Então, muita gente deve estar se gabando agora porque tem o membro grande. Mas nem toda mulher vai querer e vai ter prazer porque justamente você tem um membro grande. Agora, outros homens têm um membro menor e devem estar sofrendo porque pensam, puxa, Deus bem que podia ter me dado mais. Mas, olha, tem muitas mulheres querendo justamente um parceiro que tenha um membro do seu tamanho porque ela sente dores. Então, assim, não existe um padrão, assim como não existe um padrão para o formato genital feminino, tá? Foi feito um estudo, eu vou postar lá na página, eu tenho que postar isso, eu esqueço de postar, de várias vaginas. Só que vagina, gente, o canal vaginal é um terno, então é vulva que chama, tá? Vulva. Outros chamam de pepeca, mas é vulva. Várias vulvas de vários modelos, para vocês entenderem que não existe um padrãozinho, um bonitinho, fechadinho, não sei o que foi incutido, dito assim, tem que ser desse jeito. Quem tem desse jeito, ok? Quem não tem, ok. E não precisa você ficar correndo para fazer cirurgia e colocando botox e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não precisa, porque existe padrões diferentes, existe jeitos diferentes e tá tudo bem, tá? Tá tudo tranquilo. Não precisa você ficar preocupada. Tomar um drink antes ajuda muito. Eu não gosto de membro grande. Quando a mulher tem dificuldade, mesmo que o parceiro se dedique, o que fazer? Tá bom. Primeiramente, tem que perguntar.
perguntar o que gosta e mudar. Às vezes é a posição, porque tem posição que dói para umas e não dói para outras. Tem posição que estimula em umas e não estimula em outras, tá? Mudar a forma de tocar. Fazer ela direcionar, se for um sexo oral, se for sexo de penetração, fazer ela direcionar. Talvez também tem que procurar ajuda, porque pode ser que seja alguma outra alteração que não seja só nessa conversa, precisa procurar ajuda. Conversar com um profissional e dizer assim, ó, eu tenho vontade, mas quando eu não chego lá no orgasmo, eu travo no meio do caminho, eu lembro de uma coisa que eu não gosto, eu sempre lembro e aí eu travo. Esse tipo de informação é muito importante e precisa ser conversado e levar a ter um especialista até, tá? Nem tudo se resolve na conversa entre o casal. Então, eu não sei sobre o japonês, tá, gente? Porque o meu marido, ele é mestiço, então eu não posso dizer assim, conheço o japonês, não sei. Então, não posso falar nada. Olha, a posição 4 apoios, ela fica o oposto do ponto G. Para o estímulo do ponto G, ele é como se era essa posição para cima. Essa posição para cima. Então, para estimular o ponto G. A posição mais estimulante do ponto G, segundo muita gente fala e algumas pesquisas, para estimular, porque já que ele é para cima, né? É a posição, o famoso papai e mamãe. O feijão com arroz, como a gente brasileiro fala, né? É essa posição. Mas é essa posição, porque ele tá aqui em cima, é mais pra cima, então é na parede em cima, na parede aqui em cima. Então, quando o 4 apoia, ele fica pra baixo. Tenta, me conta depois. Que estimula. Essa papai e mamãe. O que mais? Gente, será que eu tô perdendo alguma... Tomar um drink? Olha, sobre tomar um drink. Por que tomar o drink antes? Tem que saber se é porque você sente dor e quer relaxar a musculatura. Se você tá dizendo que tá sentindo dor, você tem que procurar um tratamento. Porque existe dores na relação sexual que você toma o drink para poder relaxar, para poder facilitar a penetração. E, na verdade, você deveria procurar um atendimento, tá? Então, se for por causa disso, você tem que procurar ajuda. Não recomendo. Para desinibir, então você tem que buscar também uma terapia. Por que você quer relaxar? Por que você não consegue estar totalmente relaxada sem o drink? A menos que você, de vez em quando, tome um drink e tudo mais. Tá aí, tranquilo. Mas se for todas as vezes, ou se você só relaxa se tomar o drink, a gente precisa conversar para perder a vergonha. Olha o que eu falei lá atrás, sabe? A gente foi tão que a gente tem que perder a vergonha com o nosso parceiro até. Imagina isso. Mas isso com o tempo, a gente vai se desconstruindo, uma hora dessa você fica sem vergonha. Do jeito que deveria ser, né? Porque você está em um relacionamento natural que o outro te veja, conheça o corpo, saiba exatamente onde está cada pinta do seu corpo. É natural, eu creio, né? Algo mais, gente? O que eu posso responder para vocês? Me conte aí o que vocês querem saber sobre o prazer sexual feminino. Primeiro, gente, quem tá chegando agora... Oi, gente. Eu tô falando sobre prazer sexual feminino. Sobre orgasmo múltiplos. Sim, existe o orgasmo múltiplo para mulheres. E aí a mulher pode, na mesma relação, mudou a posição, orgasmo, mudou a posição, orgasmo. Pode acontecer tipo, orgasmo. Tipo, tudo junto. Sem mudar a posição. Só naquele momento ali. Pau, foi. E fim da linha. O pessoal aqui tá com vergonha de perguntar. Tô vendo, mas gente, eu tô falando. E ó, podem ir lá no particular, o meu Instagram. Eu vejo mais as perguntas do Instagram do que do Facebook. Então, o meu Instagram é chegue e se aproxegue. Chegue e se aproxegue com CH, tá? Outra coisa, anteriormente, eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu faço parte do Projeto Mulheres, tá? Com a Shizuka. E
também atendo lá. Então, quem for associada do Projeto Mulheres com a Shizuka, eu atendo, vocês podem conversar com ela e marcar comigo, tá? É que nesse processo agora de quarentena e evitando aglomerações, tá complicado essa conversa olho no olho, né, presencialmente. Mas eu tô atendendo aqui do meu espaço e tentando ajudar o máximo que eu consigo. Tô buscando, pesquisando, inclusive, como fazer kits para ajudar pessoas em casa, tá? Então, eu tô aqui. Solta algum tipo de esperma masculino. Ah, interessante. Okay. Outro dia eu tava numa outra live e foi muito perguntado sobre a mulher tem que ejacular para chegar ao orgasmo? Não. A mulher não tem o que ejacular, tá? Mas aí nos filmes pornô tem aquela mulher que joga longe, né? Foi feito um estudo onde imagine que o casal estivesse dentro de uma máquina de raio-x, real. O casal dentro de uma máquina de raio-x tendo a relação sexual, para saber onde que penetrando o pênis, o que aconteceria aqui dentro. Aqui você tá vendo que tá a bexiga, tá vendo aqui a bexiga? Ó. E se for penetrado aqui, ó, aqui vai, no fundo, aqui vai meio que espremer essa bexiga. Ah, é o pênis que vai espremer a bexiga? Não. É a contração muscular. Vai acontecer a contração de toda a musculatura nessa parte aqui, de toda a musculatura aqui, ó. Contrai tudo aqui dentro e aí espreme a bexiga. Só que nesse processo continua indo um líquido para a bexiga. E aí esse líquido, dependendo da força de contração, e depende também se essa menina tá com a assoalho pélvico forte ou não, pode esguichar um pouco desse líquido que estava dentro da urina, dentro da bexiga. Beth, então, é urina. É um produto da urina, só que ainda não vai ter aquele cheirão característico de urina, porque ela não passou muito tempo dentro dessa bexiga. Ela estava lá há pouco tempo, a menos que a pessoa não tenha ido à banheira, tá com a bexiga cheia e pode ser justamente a urina mesmo, tá? Outra possibilidade também é quando a glândula, ela foi contraída com muita força, a glândula que expele líquido, a lubrificação, tem muita lubrificação. Quando ela tá nesse máximo do prazer, ela vai lubrificar tanto que pode molhar molhar o lençol e tudo mais, e também dar um leve esguichozinho. Mas isso não é importante. Por que não é importante? Primeiro, que apenas, existe estudos não comprovados. Não existe um estudo científico assim. Não existe. Existem estudos que não estão comprovados que 3% das mulheres podem fazer esse tipo de coisa. Mas não é uma ejaculação, porque não tem um produto. A ejaculação masculina é totalmente diferente do produto feminina, tá? Então, se você está esperando que você esguiche, você pode acabar esguichando urina e não tem nada a ver. Esguichar e ter prazer não é a mesma coisa. O prazer sexual, o orgasmo, acontece independente se vai ter esguicho ou não, tá? E aí você pode também estar esguichando urina. E aí nos filmes, aquele jato não tem embasamento científico nenhum. Não tem porquê uma mulher esguichar daquela força, naquela distância, sem ser urina. Porque o único lugar que vai sair é da bexiga. Então, às vezes sai um líquido. Isso, ó. Dependendo do assoalho pélvico, às vezes pode estar saindo a urina pura mesmo. Porque daí é o prazer tanto, ela aperta tanto e não consegue segurar a bexiga, porque ela está contraindo, mas não está conseguindo segurar, a bexiga espreme e aí vai sair a urina mesmo, tá? E aí vai molhar. Diferente de uma pasta branca. O líquido que lubrifica é uma coisa, o líquido de urina é outra, e aí essas guichadas a gente tem que saber o que tá saindo. A mulher solta algum tipo de esperma masculino, não solta, às vezes sai um líquido parecido com xixi, tem que verificar, porque às vezes se você espirra, corre, pula, salta e solta uma gotinha de urina,
ou se você não consegue segurar o xixi para chegar em casa, tem que sair correndo para o banheiro, é possível que você tenha uma incontinência urinária e isso seja já um problema da incontinência urinária. A lubrificação branca, se ela for clarinha, transparente, sem cheiro, é lubrificação. Se ela tiver odor, tiver uma cor mais diferente, aí sim você tem que procurar um ginecologista para saber o que é que está provocando esse fluido, essa secreção, tá? Deixa eu ver, diferente pastor. Gente, o que vocês querem saber mais? Eu poderia falar mais vezes aqui. Se vocês quiserem, eu volto para falar sobre isso. Existe a frigidez, existe a pessoa que perdeu. Eu tava falando do vibrador. Daí, lembra que eu falei do vibrador? Porque você vai estimular tanto aquela área, do vibrador, estimula, vai aumentando. Eu quero mais forte, eu quero mais forte, quero mais forte. Chega um momento que não dá mais para estimular. Você estimulou tanto que o teu corpo não vai acompanhar o vibrador. E aí você vai perder a sensibilidade aqui, ó. Se você perdeu a sensibilidade... Se você perdeu a sensibilidade nessa região, se você perdeu a sensibilidade, você tem que procurar ajuda de um fisioterapeuta para voltar a ter o estímulo, para estimular essa área outra vez, tá bom? Então, aí algumas pessoas podem até dizer assim, fulano é frígido, talvez ela usou tanto vibrador que ela agora não tem a sensibilidade, tem que recuperar. Existe jeito de recuperar? Existe. Então, tem que procurar tratamento. O que eu recomendo é usar mão, sempre estar com parceiro, se tiver parceiro, usar a mão e não buscar as potências mais altas do vibrador. Não sei a massagem chinesa, gente. Me contem. Me fale sobre as massagens chinesas, porque eu ainda não sei, tá? Tem umas massagens diferentes mesmo, mas eu não sei sobre não. Me falem aí, tá bom? Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Posso responder, mas muito mais coisas se vocês quiserem, tá? Posso falar sobre frigidez, sobre como lubrificar. O que vocês acham de eu voltar para falar sobre menopausa e essas coisas todas que também diminui o libido ou aumenta, a idade da loba, sobre a idade na sexualidade. Eu posso voltar a falar tudo sobre isso, tá? E agora eu acho que eu tô indo, gente, porque vocês pararam de fazer pergunta e eu tô indo. Agradeço o Portal Mie pela oportunidade, a Charmony pelo brinco maravilhoso, obrigada. A Diana Uno, a Scorpio Jeans, a Nath, Estúdio de Beleza Estúdio de Estética em Riga, minhas parceiras, e ao Projeto Mulheres no Japão. Tá bom, gente? Um abraço. Eu espero falar com vocês logo. Não sei quando vocês mandem suas perguntas, que eu vou responder. Pode falar comigo lá no Instagram, que eu vou responder também, tá bom? As perguntas que vocês não fizeram aqui, fique à vontade, tá bom? Um abraço, gente. Fiquem bem. Até a próxima live, tá bom? Tchau, tchau! O Instagram, tá bom? Eu vou passar aí agora, tá bom? É o Chegue Aprochegue. Tudo com CH, tá? Tem mulheres que têm orgasmo em signos. Eu já tava indo, gente, peraí. Tá. O que eu posso fazer pra vocês? Próxima live, dia 22 de maio. Vamos falar, então, na próxima live? O que vocês acham? Porque daí eu falei que ia, a pessoa já foi embora e tal, já tá indo embora, tá? Próxima live, então, a gente fala mais um pouco sobre isso, tá bom? E aí eu vou dar a dica. E quando eu tiver as palestras, gente, vai acontecer palestra assim que a gente sair desse caos que a gente tá agora, eu vou começar a ter as palestras, e aí nas palestras eu vou ter mais contato com vocês, apresentar umas coisinhas que eu não posso apresentar aqui, e que eu não posso verbalizar muito aqui, né? Mas vou falar, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima, gente. Tchau, tchau! Oh, meu Deus, foi curta? É que as pessoas não perguntam, gente. Tchau, tchau, gente.